Saudações, meus amigos, aqui é o Vitor Barreto e hoje nós vamos falar de um assunto sempre urgente para a Igreja de Cristo. Todas as gerações devem sempre ter em mente o assunto de hoje. E o assunto de hoje é sola Escritura. Nós não podemos exagerar a importância da sola Escritura. Estamos diante realmente de um tópico solene, pois a crença da Bíblia, como temos hoje, como sendo a palavra inspirada de Deus e que tem autoridade e suficiência sobre assuntos de fé e prática, é a fundação sobre a qual todas as doutrinas cristãs se firmam. Nós cremos, por exemplo, que a salvação é pela fé somente porque cremos em sola Escritura. Nós cremos em solos Cristos porque cremos em sola Escritura. Se existissem outras fontes de conhecimento autoritativo e infalível para assuntos de fé cristã, então outros ensinos poderiam ser acrescentados àquilo que a Bíblia ensina inequivocamente. Quando falamos de sola Escritura, estamos falando de epistemologia. Estamos falando da fonte da verdade para o povo de Deus. Depois de mais de 2000 anos de história, os cristãos estão de tal forma acostumados com a afirmação de infalibilidade e autoridade da Escritura que muitas vezes a gente pode deixar de perceber quão contrária às demais visões de mundo a cosmovisão cristã é por causa da Escritura. No mundo antigo, por exemplo, não existiam textos sagrados e autoritativos infalíveis. Quando o povo hebreu começou a receber a palavra de Deus, esse fato representou realmente uma revolução religiosa. Para os hindus, os textos e tradições religiosas se multiplicavam em uma variedade de versões, e nenhum dos textos hindus é considerado como sendo o próprio Deus falando. No mundo da filosofia grega, por outro lado, em vez de uma palavra divina autoritativa, o ser humano, com sua razão autônoma, era a autoridade final para o conhecimento da realidade. Na modernidade, que é neopagã, a gente vê, por meio da filosofia moderna, o surgimento de uma nova epistemologia, que julga-se mais científica e supostamente superior à visão cristã de mundo, superior à própria ideia de revelação. Enquanto a filosofia autônoma e o misticismo se caracterizam como esforços do ser humano para fora do mundo, dentro do espaço-tempo, para alcançar verdades e transcender sua própria experiência, a revelação do cristianismo se caracteriza pelo movimento contrário. Deus, da eternidade, envia sua palavra infalível para dentro do espaço-tempo, de fora para dentro, para que o ser humano não continue perdido em suas tentativas de conhecer a realidade. Afirmar sola Escritura é afirmar que o conhecimento verdadeiro, seguro, adequado e possível que o ser humano pode ter de Deus na vida presente, que nós chamamos de teologia, que é o conhecimento do bem e do mal, que nós chamamos de ética, tanto quanto o conhecimento que o ser humano precisa ter a respeito de si mesmo, que nós chamamos de antropologia, e até mesmo o conhecimento da história do mundo, através do esquema criação, queda e redenção, só podem ser alcançados através da palavra de Deus. Nós cremos em sola Escritura, ou somente a Escritura, por causa do Deus da Escritura. Sola Escritura é uma implicação da nossa doutrina de Deus. Deus é o criador e predestinador dos fatos. Ele também é onisciente e só pode conhecer exaustivamente. Ele também é infalível em tudo o que faz e conhece. Deus também não mente, falando somente a verdade. E Deus é imutável, razão pela qual sua palavra é eterna. Portanto, a gente crê que o Deus Criador, predestinador, onisciente, infalível, verdadeiro e imutável revelou sua palavra para que o ser humano possa conhecer a verdade acima de quaisquer dúvidas, com segurança e justificação. Por ser Senhor de toda a criação, Deus é também soberano e também é a sua palavra. Mas só a Escritura também é uma implicação da nossa doutrina do homem. Para entendermos o porquê de somente a Escritura, precisamos ter uma consciência da doutrina da queda da humanidade em Adão e Eva. Por trás da necessidade de sola Escritura está a corrupção da humanidade em virtude dos fatos relatados em Gênesis 3. No coração da tentação da serpente estava a dúvida a respeito da palavra de Deus. A serpente, com efeito, negou que a palavra de Deus fosse verdadeira e infalível. Deus disse a Eva que se ela comesse do fruto proibido, ela certamente morreria. A serpente disse a Eva que se ela comesse do fruto proibido, ela se tornaria como Deus é. Em outras palavras, a serpente disse à mulher que Deus era capaz de mentir. Isto por si só foi uma revolução metafísica e epistemológica na história da humanidade. Adão e Eva, que conheciam Deus pessoalmente antes da queda, tentaram conhecer Deus à parte de sua palavra, a partir de si mesmos. Por causa do pecado original, do qual toda a humanidade é herdeira, o ser humano passou a suprimir o conhecimento natural de Deus. A Escritura faz parte desse projeto de redenção da humanidade.
Antes da queda, Adão e Eva conversavam com Deus, ou seja, existia uma comunicação sobrenatural entre Deus e a humanidade antes da queda. Mas por causa da queda, passou a existir a necessidade da Escritura. A Escritura tornou-se necessária por causa da queda. Cornelius Van Til escreveu em An Introduction to Systematic Theology: a revelação especial de Deus ao homem veio não apenas em forma de informação intelectual. Ela veio tanto como palavra quanto como ato, em teofania e milagres. Nós temos fatos de revelação antes de palavras, mas esses fatos precisavam ser explicados pelo próprio Deus. O homem pecador não pode e não vai explicá-los verdadeiramente. O homem pecador certamente os interpretará erroneamente. Satanás e seus servos se esforçariam para destruir o princípio especial, a Escritura, quando e onde ele aparecesse. Naturalmente, Satanás buscaria prevenir que o princípio especial cumprisse sua missão mundial. Mesmo garantindo que muitos a quem a revelação veio sejam simpáticos a ela em virtude do fato de terem sido redimidos, sempre haveria outros que perverteriam a verdade. Assim sendo, as igrejas protestantes contenderam que a transformação em escritura do conteúdo da revelação de Deus foi necessária para que a revelação especial 1. Possa existir através das eras, 2. Possa atingir toda a humanidade, 3. Possa ser oferecida a todos os homens objetivamente e 4. Possa ter o testemunho de sua verdade em si mesma. Ou seja, para que o homem não corrompesse a palavra de Deus, o Criador, por sua providência e poder, decidiu criar a Escritura. Van Til foi muito perspicaz quando discorreu sobre a necessidade da Escritura. Quando falamos de revelação, estamos falando de um conjunto de fatos, que inclui a revelação escrita. O termo revelação é mais abrangente do que o termo Escritura. Existe a revelação de Deus nas coisas criadas, existem as teofanias, a encarnação de Cristo, os milagres, etc. Tudo isso é revelação. A Escritura é uma espécie de revelação. A Escritura não é meramente o que alguns homens escreveram sobre os fatos da revelação. A Escritura é o próprio Deus nos contando e explicando os fatos da revelação. Cremos que, através da inspiração dos autores bíblicos, Deus colocou suas próprias palavras no papel. Mais do que isso, a Escritura, sendo uma forma de comunicação intelectual, é, na verdade, a revelação de como Deus interpreta os fatos que Ele mesmo revelou. Olha que interessante. A Escritura é a revelação dos pensamentos de Deus. A Escritura é a revelação de parte da mente de Deus ao ser humano. Isso é lindo. Então, uma das maiores contribuições da Reforma Protestante foi o resgate da Escritura enquanto autoridade epistemológica. Nas discussões medievais imediatamente anteriores à Reforma, a queda não era vista pela radicalidade devida e a Escritura dividia sua exclusividade autoritativa com outras fontes da chamada Sagrada Tradição, ou com áreas da vida devidas à autonomia da razão. A menos que nos firmemos na Escritura, não teremos onde nos firmar. A Escritura é fundacional para o cristianismo e o seu conhecimento é dever de todo cristão. Mas o que sabemos sobre a Escritura além daquilo que é superficial? Para responder essa pergunta, hoje a gente vai fazer uma pequena viagem pela segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta provavelmente é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, certo? Quando escreveu, ele estava na prisão em Roma. Há duas intenções principais nesse documento. Primeiro, convidar Timóteo, jovem pastor e amigo de Paulo, para visitar o apóstolo em Roma. Segundo, para instruir e animar Timóteo quanto ao seu próprio ministério contra os falsos mestres de Éfeso. O ensino de Paulo estava sendo perturbado pelo ensino de falsos mestres. Por essa razão, tanto quanto na primeira carta, vemos aqui uma grande preocupação com a sã doutrina. De acordo com James White, um pastor batista, teólogo e apologista, toda a segunda carta a Timóteo, incluindo suas repetidas exortações para a manutenção da sã doutrina, devem ser lidas em luz da partida iminente de Paulo deste mundo. Ou seja, Paulo estava perto de morrer. Ele escreve: o espectro da morte tende a focar os pensamentos de alguém sobre o que é mais importante. A comunicação urgente de Paulo a Timóteo deveria ser permitida falar hoje com o mesmo fervor na qual foi escrita, porque ela contém os elementos vitais para a continuação da igreja e para o aprofundamento do ministério. Paulo estava à beira da morte. Sua correspondência com Timóteo foi urgente.
Todo o contexto dessa passagem é de alerta e mandamento. Alerta contra os tempos atribulados que viriam dali a pouco e mandamento de Paulo para que Timóteo se agarrasse à doutrina sólida. O capítulo 3 da carta começa assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os próximos 12 versos contêm grave alerta sobre dificuldades e desafios para a igreja e para aqueles homens que dariam suas vidas a seu serviço. Paulo não está falando dos desafios vindos de fora da igreja, mas de homens que afirmam ser cristãos e contra os quais Paulo sempre contendeu durante seu ministério. Ele diz a Timóteo para evitar tais homens, no verso 5, destes afasta-te, algo que ele não teria de dizer se essas pessoas fossem de fora da igreja. Esses falsos mestres entre o povo não são apenas confusos a respeito da verdade, mas levantam-se em oposição a ela. Tempos difíceis viriam. O próprio Paulo foi perseguido e Timóteo também seria. Mas assim como Deus resgatou Paulo, ele resgataria seu filho na fé. Paulo não dá qualquer indicação de que Deus algum dia poupará a igreja de falsos mestres. No verso 13 nós temos: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O termo enganadores faz referência a homens que sabem o que estão fazendo. Assim sendo, o que Timóteo deveria fazer agora que Paulo não estaria mais vivo para guiá-lo? James Wright escreve: se jamais houve um ponto onde o apóstolo referencia a algum tipo de fonte extra-bíblica de suficiência, seria aqui, nessa passagem que nós estamos citando. Se Paulo acreditasse que nós devêssemos olhar para o papado ou para algum tipo de profeta guiado por espírito, ou algum grupo de líderes, ou alguma nova fonte de revelação, esse seria o lugar para delinear essa fonte toda importante de auxílio para seu amado Timóteo. O que ele fez em vez disso está perfeitamente alinhado com o ensino de Moisés, os profetas, o saltério e, mais importante, o Senhor Jesus Cristo. Ele direciona Timóteo às Escrituras sopradas por Deus como a imutável e sempre suficiente fonte de verdade. Paulo escreve a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Contrastando com homens maus e impostores, Paulo exorta Timóteo a permanecer verdadeiro para a verdade de Deus, a continuar nas coisas que houver aprendido, não olhando para algo novo que surgisse em seu ministério. A exortação de Paulo é para que Timóteo considere a fonte de seu aprendizado. Ele aprendeu a verdade de fontes confiáveis em sua juventude. Timóteo estudou as Escrituras do Antigo Testamento e as conhecia desde a juventude. Diferentemente dos falsos mestres reprovados por causa de seu comportamento, Timóteo podia encontrar firme fundação. No versículo 15, Paulo diz que as Escrituras podem fazê-lo sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Os escritos sagrados têm um caráter sobrenatural. Eles têm a capacidade de conferir sabedoria, ou seja, iluminar espiritualmente, não apenas para se ter uma vida bem-sucedida, mas para a salvação. No caminho de Emaús, Jesus conversou com 2 discípulos e abriu as escrituras para eles, desde Moisés e com todos os profetas, explicando-os das coisas que diziam respeito a ele nas Sagradas Escrituras. Em Atos 26, de 22 a 23, Paulo esteve diante do rei Agripa, a quem proclamou a respeito das Escrituras do Antigo Testamento. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Essas palavras de Paulo refletem a conclusão a respeito da mensagem das Escrituras do Antigo Testamento, algo que ele certamente ensinou a seu filho na fé antes que a carta fosse escrita. Paulo, portanto, não está anunciando algo novo. O Evangelho não era uma novidade completa. Paulo está lembrando Timóteo de algo antigo, algo básico, algo fundante.
É interessante notar que essa última carta do apóstolo Paulo não estava cheia de novas revelações, mas de exortações a respeito de verdades já estabelecidas, que Paulo acreditava que Timóteo deve entender a fim de suportar as provações dos tempos difíceis que viriam. Timóteo já conhecia a natureza divina das Escrituras, mas precisava de lembrete. Agora eu gostaria de chamar a atenção para o verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A tradução tradicional desse verso usa o termo inspiração, mas esse termo não é acurado. Nós falamos de inspiração aqui como dizemos que um artista inspirou-se em um belo pôr do sol para pintar uma obra de arte. Deus não inspirou os profetas e evangelistas nesse mesmo sentido. O termo original, pelo contrário, traz consigo uma gravidade e uma profundidade muito maior. O termo é theopneustos, que significa literalmente sopradas por Deus. Já existem traduções atualizadas que não usam mais o termo inspiração nos Estados Unidos. Isso se deve ao reconhecimento do estudo da obra de B.B. Warfield, o teólogo de Princeton. Como James White informa, depois de concluir um exame extensivo dos usos, origem, derivação e significado de theopneustos, Warfield concluiu que este termo refere-se à origem da Escritura. Ou seja, a Escritura é soprada por Deus, ela é produto da inspiração criativa do Deus Altíssimo. A Escritura deve em sua origem a uma atividade do Espírito Santo e a Escritura é criação de Deus no sentido mais alto e verdadeiro. É na fundação dessa origem divina que todos os altos atributos da Escritura são construídos. E se fala da origem, isso é, se essa origem é intimamente e essencialmente divina, então sua natureza não pode ser inferior do que sua fonte. Nós somos, então, guiados a conclusões a respeito dessa natureza. Se toda a Escritura é theopneustos, então ela é suficiente e poderosa para atingir o propósito a que foi dedicada. Para White, é difícil exagerar a importância de entender-se isso. Essa passagem é nada mais, nada menos do que a Escritura ensinando a respeito de si mesma. Olha que coisa grandiosa. Ou melhor, é Deus ensinando a respeito de sua própria palavra. James White escreve: uma visão sólida da Bíblia começa com o reconhecimento de que Deus é seu principal autor, a origem e fonte de sua essência. Todos os sistemas subcristãos devem, por definição, atacar a palavra de Deus exatamente nesse ponto, pois a sobrevivência de seus ensinamentos não bíblicos e suas visões de autoridade é dependente da exclusão desta verdade precisa. Tradições, aqui é que eu quero que vocês percebam a relevância de todo esse estudo que começou com B.B. Warfield e que o James White enfatiza tanto. Tradições orais não são theopneustos. Decisões conciliares não são theopneustos. Declarações papais ex-cátedra não são theopneustos. E é exatamente isso que a doutrina da sola Escritura. Apenas a Escritura é infalível. Apenas a Escritura é soprada por Deus. Apenas a Escritura é theopneustos. A Escritura inteira serve como base e fundação sobre a qual Timóteo deve basear sua doutrina e seu ensinamento. Paulo não faz qualquer referência a outras fontes para o homem de Deus. Lembramos que Paulo, no capítulo 1, verso 10, exortou Timóteo a buscar doutrina sólida. E ele conclui a carta falando das Escrituras. Cremos que a Bíblia é infalível, autoritativa, necessária e perspícua por causa de sua origem divina. Isso significa dizer que a Escritura está ontologicamente acima de qualquer produto de origem humana. A Escritura está acima dos pensamentos humanos. Ela é parte da mente de Deus revelada ao homem. Ela é a interpretação que Deus dá dos fatos da realidade. Isso trará profundas consequências epistemológicas, como o Vantil ensina, mas esse não é o foco desse vídeo. A Escritura relata as palavras de Jesus em Marcos 13:31. A Escritura relata as palavras de Jesus em Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pois bem, amigos, essa é só a primeira parte do nosso estudo de sola Escritura. A gente vai tratar aqui dos atributos da Escritura, das pressuposições para a Escritura. A gente vai tratar de refutações a argumentos romanistas. A gente vai tratar de
de trechos bíblicos que apontam para a sola escritura. Tudo isso a gente vai tratar aqui com o tempo no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Não esqueçam de se inscrever e compartilhem um vídeo aqui com os seus amigos que vocês acharem que precisam compreender melhor essa doutrina cristã. Até a próxima.